Olá a todos! Nesta aula, o objetivo é apresentar para vocês os principais conceitos relacionados aos observadores de estado. Para isso, vamos verificar o que é um observador de estados, como que se dá o projeto do observador e qual o efeito da integração do observador de estados à malha de controle baseada em realimentação de estados. Quando estudamos o problema de alocação de polos, nós verificamos duas estruturas de controle, esta à esquerda e esta à direita, que incorpora a integral do erro de rastreamento da referência. Vimos que essa estrutura tem vantagens em relação à estrutura da esquerda, no que se relaciona a possíveis variações paramétricas no sistema, bem como a perturbações aplicadas no sistema. Todavia, qualquer uma dessas abordagens de controle necessita da medição dos estados do sistema. Muitas vezes, a medição dos estados do sistema não é algo que seja viável de ser feito. Isso deve-se ao fato de que alguns sensores têm custo elevado, há questões associadas à exatidão das medidas, nem sempre é fácil de se fazer a medição de algum estado associado ao sistema, entre outras questões que dependem muito da particularidade de cada sistema. Como que podemos, então, contornar a necessidade da medição dos estados para a implementação de controladores baseados em realimentação de estados? Para isso, uma possível solução é o uso dos observadores de estado. O que é um observador de estado? O observador de estado é um dispositivo ou um programa computacional que, com base no sinal que é aplicado na entrada da planta, bem como na medida da saída da planta, vai fornecer uma estimativa x-til do vetor de estados x desta planta. Como que funciona o observador? Para isso, vamos considerar a representação da planta em espaço de estados e a equação que é obtida para o observador a partir do diagrama de blocos ilustrado na figura. X-til ponto é A vezes x-til mais B vezes U mais KE, que multiplica Y menos Y-til. Y-til é a saída estimada pelo observador, que é o produto da matriz C pelo vetor de estados estimado x-til. Se desconsiderarmos esta realimentação, estamos desprezando essa última parcela da equação dinâmica do observador. Com isso, a equação dinâmica do observador é idêntica à equação dinâmica da planta. Essa terceira parcela faz com que, no caso do observador ou da planta terem condições iniciais diferentes, a medida da saída do sistema vai ser diferente da saída estimada pelo observador, portanto, esse termo entre parênteses não é mais zero, e esta diferença ponderada pelo vetor de ganhos KE vai fazer com que ocorra uma correção na trajetória dos estados para que eles mais rapidamente convirjam para os estados X verdadeiros da planta. Este é o objetivo do observador. Se reescrevermos esta equação na forma da equação 3, onde substituímos o y-til por c vezes x-til, que vem nesse diagrama de blocos, nós conseguimos agrupar os termos que envolvem x-til e temos a equação 4, que é a equação que é utilizada para a implementação do observador. Nessa equação fica evidente que, dependendo do vetor de ganhos KE, a matriz A do observador, que é A menos KEC, vai mudar e, consequentemente, seus autovalores. Com isso, mudamos a dinâmica do observador. Escolhendo adequadamente KE, podemos deixar mais rápido ou mais lento este observador. Com isso, nós fazemos com que a convergência dos estados estimados x-til seja mais lenta ou mais rápida, dependendo da escolha desses autovalores. Todavia, para que possamos calcular esse vetor de ganhos KE, o sistema deve satisfazer uma condição que veremos na sequência. Para implementarmos computacionalmente o observador, utilizamos a equação 4 na forma discretizada e implementamos ela
numa plataforma computacional mais adequada, dependendo do tipo de implementação que vamos fazer. A matriz A do observador também vai aparecer na equação dinâmica que descreve o comportamento dos erros de estimação dos estados. Para obtermos essa equação dos erros de estimação dos estados, subtraímos a equação 3 da equação 1 e também consideramos a equação 2 para substituirmos o y da equação 3. Logo, temos a equação 5. A partir dela, colocamos em evidência A e KE vezes C. Colocamos em evidência os termos entre parênteses. A partir da equação 6, vamos definir o erro de observação do vetor de estados x, que é x menos x-til. O erro de estimação ou de observação nos diz o quão distante está o vetor de estados estimado do vetor de estados verdadeiro. E com esta definição, podemos reescrever a equação 6 da seguinte forma. A derivada do vetor de erro de estimação de estados é A menos KEC vezes o vetor EX. Ou seja, a dinâmica do vetor de erros é determinada pelos autovalores desta matriz, que é a mesma matriz que define a dinâmica do observador de estados. Se essa matriz for estável, ou seja, tiver os autovalores no semiplano esquerdo, independente da condição inicial desse vetor de erro, ou seja, independente da condição inicial da planta e da condição inicial do observador, o vetor de erros vai convergir para zero, o que indica que os estados estimados vão convergir para os estados verdadeiros. Se a planta for observável, nós conseguimos projetar esse vetor de ganhos KE de forma a escolhermos os autovalores desta matriz A menos KEC para ditar a velocidade de convergência do erro de estimação de estados como desejarmos. O que significa um sistema ser observável? Um sistema vai ser observável no instante de tempo t0 se dada uma condição inicial x de t0 para esse sistema, nós conseguirmos calcular esse vetor de estados com as condições iniciais do sistema a partir das medidas da saída do sistema e da ação de controle ou da entrada aplicada nesse sistema, durante o intervalo de tempo finito considerado a partir do instante t0 em questão. Ou seja, a partir de y e de u, eu consigo reconstruir os estados do meu sistema. Isso que significa um sistema ser observável. Se eu não conseguir reconstruir os meus estados a partir dessas variáveis, y e u, significa que o meu sistema não é observável. Dada a representação matemática do sistema ou da planta, como que nós verificamos se o sistema é observável ou não? Para isso, precisamos montar a matriz de observabilidade, que envolve as matrizes C e A do sistema em questão. Para a montagem dessa matriz, eu termino com C vezes A elevado na n menos 1. Esse n é a dimensão do vetor de estados, ou seja, é o número de estados do meu sistema. E se o posto da matriz de observabilidade for n, o sistema é dito observável. Relembrando novamente, o posto de uma matriz é o número de linhas ou de colunas linearmente independentes. Uma maneira rápida de determinarmos se a matriz de observabilidade tem posto cheio, ou seja, se o posto dessa matriz é n, é verificarmos o determinante dessa matriz n. Se ele for diferente de zero, certamente essa matriz n terá posto cheio e o sistema é observável. Se o determinante da matriz de observabilidade for zero, significa que o posto não é cheio, consequentemente o sistema não é observável, e com isso não conseguiremos reconstruir o vetor de estados x do sistema a partir das medidas da saída y e da entrada u. Consequentemente, como não conseguiremos observar ou estimar os estados, para implementar uma ação de controle por realimentação de estados, teremos que medir os estados. Tanto o MATLAB quanto o Python têm comandos para obtenção da matriz de observabilidade, que é o comando obsv, de Observability Matrix. Este comando necessita
como parâmetros a matriz A e C do sistema, e para calcularmos o posto da matriz de observabilidade, utilizamos o comando rank. Sendo o sistema observável, como que calculamos o vetor de ganhos KE do observador? Para isso, utilizamos a fórmula de Ackermann adaptada para o caso do observador. Φ(A) advém do polinômio característico desejado para o observador, ou seja, nós definimos os autovalores para o observador, com isso nós definimos a resposta transitória do observador, o quão rápido ele vai ser. A partir deste polinômio característico, substituímos S por A e temos a matriz Φ(A). Aqui temos a matriz de observabilidade elevada na menos 1, ou seja, precisamos inverter a matriz de observabilidade. E por esse motivo, se o sistema não for observável, não conseguiremos inverter essa matriz e, consequentemente, não conseguiremos calcular o vetor de ganhos KE necessário para a implementação do observador de estados. Por fim, na fórmula de Ackermann, esta matriz é uma matriz coluna com todos os elementos nulos, exceto o último elemento, que é 1. Como regra prática, para determinarmos os autovalores do observador, uma sugestão inicial é que esses autovalores sejam 2 a 5 vezes mais rápidos que os polos de malha fechada desejados para o sistema que vamos controlar. Nós vamos ver isso mais em detalhes no exemplo na sequência. Obviamente, isso é uma sugestão inicial e com a experiência vocês vão verificando o quão mais rápido deve ser um observador dependendo do sistema que vocês vão controlar. Para exemplificar o projeto do observador, inicialmente eu vou considerar um sistema em malha aberta, ou seja, eu ainda não tenho controlador inserido no meu sistema. Neste exemplo, a planta é descrita por esta representação espaço de estados. O objetivo é projetar um observador de estados, de forma que os estados estimados xtil sejam os estados verdadeiros da planta. Esse sistema é um sistema que já trabalhamos em aulas anteriores, e os autovalores desse sistema são -1, -2, -3. Portanto, em malha aberta, esta planta é um sistema estável. Para calcularmos os autovalores da matriz A da planta, podemos usar o MATLAB ou Python para determinarmos os autovalores da matriz A do sistema que estamos estudando. O primeiro passo é verificar se o sistema é observável. Se ele não for observável, como mostrei na fórmula de Ackermann, não será possível o cálculo do vetor de ganhos KE. O sistema tem 3 estados, portanto a matriz de observabilidade está dada aqui. O seu posto é 3, portanto o sistema é observável. O próximo passo é definirmos os autovalores para o observador. Para definirmos os autovalores para o observador, nós necessitamos que estes autovalores sejam mais rápidos do que os autovalores do sistema em questão. Neste caso, como o sistema está em malha aberta, eu não tenho controlador, nós vamos usar os autovalores da matriz A do sistema como referência. No momento que tivermos um controlador inserido no sistema, os autovalores de malha fechada serão diferentes desses autovalores de malha aberta, e aí, neste caso, nós utilizaremos os autovalores de malha fechada para o projeto do observador. Nós vamos abordar esta questão na próxima aula. O objetivo é que os estados observados convirjam rapidamente para os estados verdadeiros do sistema. Para isso, eu vou escolher os autovalores do observador, neste exemplo, 5 vezes mais rápidos que o autovalor mais rápido da minha planta. Com isso, meus autovalores vão ser -15, -15 e -15. São 3 autovalores para o observador, porque eu estarei observando ou estimando 3 estados. Não necessariamente eu precisaria escolher esses autovalores do observador todos iguais. Eu poderia também fazer aqui um em -5, outro em -10 e o outro em -15. Mas nesse exemplo, para mostrar que eu consigo escolher arbitrariamente, ou seja, onde eu quiser, esses autovalores, eu escolhi todos eles em -15.
A partir da definição dos autovalores para o observador, nós calculamos o seu polinômio característico desejado, φds, que é este polinômio, e a partir dele substituímos S pela matriz A do sistema. Fazendo essa substituição, e lembrando de colocarmos uma matriz de identidade 3x3 aqui, junto ao termo independente, nós temos a matriz φdA. Essa matriz φdA vai ser empregada aqui na fórmula de Ackermann, que vai fornecer o nosso ganho KE. Nós já calculamos a matriz de observabilidade, já ajustei a dimensão dessa última matriz, que é um vetor contendo elementos nulos, exceto o último elemento, que é 1. Como tenho 3 estados, vou ter 3 elementos. Substituímos as matrizes e o vetor de ganhos KE, portanto, é 39, 430 e 360. Esse vetor de ganhos KE pode ser calculado pelo MATLAB ou Python, utilizando o comando Acker, que empregamos para o problema de alocação de polos. Tanto o MATLAB quanto o Python não tem um comando Acker para observadores de estado. Então, para podermos utilizar o comando Acker, nós passamos a matriz A transposta, C transposta e os autovalores desejados para o observador. Isto vai retornar um vetor linha, que é o que resulta no problema de alocação de polos, que é usado no controlador, mas o vetor KE para o problema de observador é um vetor coluna. Portanto, nós devemos transpor esse vetor que resulta do uso do comando Acker, tanto no MATLAB quanto no Python. Para implementarmos o observador de estados, partimos da equação que descreve sua dinâmica, a qual eu vou agrupar essas duas entradas em um único vetor. E a saída YTil é uma matriz de identidade, N por N, neste caso 3x3, porque eu tenho 3 estados, vezes o vetor de estados estimado XTil. Substituindo essas matrizes indicadas aqui, nós temos a representação matemática do observador de estados. Assim, dada a entrada U e a saída medida do sistema, resolvendo a equação de estados, na saída do observador, teremos os estados estimados x1til, x2til e x3til. Vale ressaltar que podemos utilizar uma técnica de cálculo numérico para resolver a equação de estados, para isso precisamos discretizá-la, e com isso fica fácil a implementação computacional do observador de estados para a estimação dos estados do sistema. Para verificarmos se está correto o nosso projeto, basta que calculemos os autovalores da matriz A do observador, que são os autovalores de A menos KEC, que neste exemplo vão fornecer menos 15, menos 15, menos 15, que são os autovalores especificados para esse problema. Para analisarmos o comportamento do observador de estados, temos essa simulação realizada no XCOS do Scilab. Este bloco descreve a planta a qual queremos estimar os estados. A planta tem essa representação matemática. Portanto, para parametrizarmos este bloco, passamos as matrizes A e B desse sistema, as quais estão descritas no script do Scilab que eu vou apresentar na sequência. A matriz C aqui é uma matriz identidade, diferente da matriz C que descreve o sistema, pois como eu vou estimar os estados do sistema e eu quero determinar o erro de estimação, eu preciso do acesso aos 3 estados do sistema na saída desse bloco. Caso eu defina a matriz C como a matriz do modelo matemático propriamente dito, eu só terei na saída o estado x1. Por esse motivo, tenho aqui uma matriz identidade 3x3. Com isso, a matriz D do sistema tem que ter sua dimensão ajustada e ela passa a ser um vetor nulo com 3 linhas, pois tenho 3 saídas, os estados x1, x2 e x3, e uma entrada, que é o sinal U aplicado na planta. Para mostrar que os estados estimados convergem para os estados verdadeiros, independente das condições iniciais da planta e do observador, eu defini como condições iniciais para a planta 1, menos 1 e 0,5 para os estados x1, x2 e x3, respectivamente. Este bloco implementa o observador de estados através destas equações,
onde as matrizes A, B, C e KE estão também definidas no script do Scilab. Assim, na parametrização do bloco, a matriz A é A menos KE vezes C, a matriz B é a concatenação de B com KE, e como a saída do observador são os estados estimados, e neste caso são 3 estados, a matriz C é uma matriz de identidade 3×3, e consequentemente a matriz D do observador é uma matriz nula, com 3 linhas, pois tem 3 saídas, os estados x1 til, x2 til e x3 til, com 2 colunas, pois o observador tem 2 entradas, os sinais U e Y. Neste caso, a condição inicial do observador é nula. Como este bloco aceita somente uma entrada e o observador tem 2 entradas, o sinal U e a saída da planta Y, é necessário utilizarmos aqui um multiplexador. O primeiro sinal que entra no multiplexador, devido a esta definição que fizemos, é o sinal U aplicado na entrada da planta. E o segundo sinal do multiplexador é a saída Y da planta. Como na saída do bloco da planta nós temos os 3 estados multiplexados nesse sinal, e a saída da planta, por definição no modelo matemático desta, é o estado x1, se faz necessário o uso de um demultiplexador. Portanto, o primeiro elemento vai ser o estado x1, que por definição é a saída y da planta, e este sinal é o que entra no multiplexador. Aqui teremos o estado x2 e x3, respectivamente, que neste caso não são utilizados. Como entrada aplicada ao sistema, eu tenho um degrau de amplitude 10, aplicado no instante 0. E só uma observação, esse demux, o padrão dele é ter aqui 3, indicando que eu tenho 3 saídas, mas em alguns casos o XCOS tem dificuldade para determinar a dimensão dos sinais envolvidos. E com essa definição aqui, eu forço ele a entender que a saída deste demux tem 3 elementos. Caso contrário, vocês vão ter um erro de simulação aqui. Temos aqui os resultados para os autovalores menos 15, menos 15 e menos 15. O vetor de ganhos calculado é 39, 430 e 360. Aqui em cima eu tenho o comportamento dos estados da planta para uma entrada de grau com amplitude 10. Então, se eu estivesse medindo os estados, eu verificaria este comportamento. E aqui embaixo nós temos o comportamento dos estados estimados pelo observador. O observador tem condição inicial nula, então todos os estados estimados começam em 0. Tem um transitório e eles depois convergem para os valores dos estados verdadeiros. Aqui talvez não fique tão fácil de ser visto por causa desse transitório, mas à direita, nesta figura, temos o erro de estimação dos estados. Então temos esse transitório, porque aqui os estados iniciam em 0, e a planta tem condição inicial diferente de 0. Após esse transitório, a gente vê que o erro de estimação dos estados, todos eles convergem para 0. Significa que a partir de mais ou menos 1 segundo, o valor desses estados que nós temos nesta figura, que são os estados estimados, são idênticos aos estados reais da planta. Vamos ver o que muda quando eu escolho um observador mais rápido, ou seja, eu vou passar no próximo exemplo para um observador com os 3 autovalores em menos 30. Vamos ver o que acontece com este erro e com o comportamento dos estados estimados, bem como com os ganhos do estimador. O que acontece inicialmente? Observamos que os ganhos do estimador são bem maiores, observamos que esse transitório também é maior, mas o erro de estimação dos estados converge mais rapidamente para 0. Isso significa que os estados estimados estão convergindo mais rapidamente para os estados verdadeiros, apesar desse maior transitório que aparece aqui no início do processo de estimação. Para exemplificar o projeto e a simulação do observador de estados, temos aqui um script em Scilab, onde eu defini as matrizes A, B e C do sistema, calculei os polos da planta, ou seja, os autovalores da matriz A, pois os autovalores do observador
são definidos em função dos autovalores da planta neste exemplo. Determino a matriz de observabilidade com o comando ubsvmat, o qual eu passo as matrizes A e C, calculo o posto da matriz de observabilidade, defino os autovalores do observador e calculo o vetor de ganhos KE do observador com o comando ppol, que é equivalente ao comando ACKER do MATLAB e do Python. Para este comando, eu passo as matrizes A transposta, C transposta, os autovalores desejados para o observador e transponho o vetor que este comando retorna para termos o vetor KE na dimensão correta. Aqui eu verifico o projeto para ver se os autovalores da matriz A menos KEC são os autovalores desejados para o observador. Por fim, eu refaço o projeto, considerando autovalores mais rápidos para o observador, para mostrar para vocês quais os efeitos de utilizarmos autovalores mais rápidos no comportamento do observador, bem como no vetor de ganhos KE. Rodamos o script. E no console, vamos ter os autovalores da planta, a matriz de observabilidade, o posto desta matriz, o vetor de ganhos KE para os autovalores menos 15, menos 15, menos 15, a verificação deste projeto, e aqui o vetor de ganhos KE2 para os autovalores menos 30, menos 30, menos 30. E novamente aqui a verificação deste projeto. As variáveis declaradas ou calculadas estão na memória. Com isso, basta que utilizemos estas variáveis nos blocos do XCOS, como eu demonstrei nos slides desta aula. E aí é simularmos o sistema para verificarmos o comportamento dos estados da planta dos estados estimados e do erro de estimação dos estados. Neste caso, eu utilizei aqui o vetor de ganhos KE projetado para os autovalores menos 15, menos 15, menos 15. Caso eu queira verificar o comportamento do observador com os autovalores mais rápidos, basta eu mudar o vetor de ganhos KE para KE2, que também já está na memória. Refazemos a simulação e temos aqui o comportamento dos estados da planta, dos estados estimados pelo observador e dos erros de estimação. Na sequência, eu tenho um script em MATLAB para fazer o projeto dos ganhos do observador. Tenho a definição da planta, calculo os seus autovalores, porque é a partir deles que nós vamos definir os autovalores do observador. Reforçando que neste exemplo desta aula, como eu estou com a planta em malha aberta, eu considero os autovalores da planta para definir os autovalores do observador. Quando tivermos o controlador, nós vamos utilizar os autovalores do sistema em malha fechada. Mas isso vai ser tema da próxima aula. Monto a matriz de observabilidade, calculo o seu posto, defino os autovalores do observador e calculo o vetor de ganhos KE. Verifico aqui se esse vetor de ganhos KE está correto, pois os autovalores desta matriz aqui, A menos KE vezes C, tem que ser os autovalores desejados para o observador. No Python tem um script similar, defino a planta, calculo os autovalores da planta, determino a matriz de observabilidade, calculo o seu posto para verificar se o sistema é observável ou não, defino os autovalores do observador e calculo aqui o vetor de ganhos KE do observador. Por fim, verifico se os autovalores do observador estão onde desejamos. Como eu comentei no início da aula, o objetivo do observador de estados é fornecer estimativas dos estados da planta de forma que possamos implementar um controlador baseado em realimentação de estados sem a necessidade de termos que medir os estados da planta. Então eu vou substituir essas medidas no sistema de controle pelos estados estimados pelo observador. Então temos a planta, a qual queremos controlar por um sistema baseado em realimentação de estados. Temos o observador, que vai fornecer os estados estimados. E temos o controlador,
que vai fazer com que esse sistema em malha fechada tenha os polos desejados para impor o comportamento transitório almejado. A pergunta que fica é, será que o observador altera o comportamento dos polos do sistema em malha fechada? O que acontece quando nós inserimos um observador nesse sistema baseado em controle por realimentação de estados? Para isso, vamos considerar o modelo matemático da planta, a ação de controle, que neste caso é menos kxtil, ou seja, a ação de controle se baseia nos estados estimados e não mais nos estados medidos da planta. Substituindo essa ação de controle na equação dinâmica do sistema, temos esta equação, a qual eu vou somar e subtrair bkx. Com isso, eu consigo reescrever essa equação desta forma. Com isso, aparece aqui x menos xtil, que nós já definimos anteriormente, como o vetor de erro de estimação dos estados do sistema. Com base nesta definição, nós reescrevemos esta equação desta forma, e da equação 7, que está replicada aqui, nós conseguimos reescrever essas duas equações desta forma. X ponto é igual a quem? A menos bk vezes x, mais bk vezes ex. E ponto x é quem? Não depende de x, portanto zero, mais a menos kec vezes ex. Ou seja, temos a equação dinâmica desse sistema em malha fechada contendo o observador. Quem vão ser os polos desse sistema em malha fechada com o observador? Ora, os autovalores desta matriz aqui. A partir da representação em malha fechada do sistema com o controlador e o observador, para determinarmos os polos desse sistema, precisamos calcular os autovalores desta matriz A aqui. Para isso, calculamos sua equação característica, que é o determinante de SI menos esta matriz A, que fornece esta equação. A partir dela, como aqui temos uma matriz nula, o que temos é o determinante do produto dessa diagonal principal. E o determinante do produto é o produto dos determinantes. Logo, temos essa representação à direita, que pode ser reescrita desta forma. Da onde verificamos que aqui temos a equação característica do sistema controlado em malha fechada, e aqui temos a equação característica do observador. Com isso, os autovalores do sistema em malha fechada com controlador e observador vão ser os autovalores definidos pelo controlador mais os autovalores do observador. Assim, o projeto do controlador e do observador podem ser realizados independentemente um do outro. E a integração do observador com o controlador não vai alterar os polos de malha fechada desejados, nem a existência do controlador vai alterar os autovalores especificados para o observador. Com isso, concluímos a apresentação dos conceitos básicos relacionados a observadores de estado. E nesta aula nós trabalhamos com o sistema em malha aberta para mostrar o funcionamento do observador de estados. Na próxima aula, nós vamos projetar um controlador baseado em realimentação de estados para que o sistema tenha um comportamento transitório especificado e sua saída rastreie uma referência de grau com erro nulo. E vamos inserir um observador de estados para verificar como que o sistema vai se comportar. Então, até a nossa próxima aula.